Westworld, episódio 7. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e eu preciso perguntar uma coisa pra você, cara. Por acaso você também continua apaixonado pela Dolores, mesmo com todas as provas seguidas que ela nos dá de que ela é uma grande manipuladora e que quer decididamente destruir toda a humanidade? Sim? Então toca aqui, cara, tamo junto. Muito bem, cara, esse episódio número 7 foi um episódio dedicado a esclarecer o passado do Caleb. A gente já mais ou menos imaginava qual era a questão em torno do passado dele, né? Quando nós tivemos naquele outro episódio o Liam, ali antes de morrer na praia, dizendo: "Você fez isso pro Caleb". Algumas pessoas até comentaram que a tradução da frase no inglês, que é "You did it", seria "você conseguiu", com certeza essa é uma das traduções, mas a tradução literal é "você fez isso". Esse episódio número 7 tem o título de Passed Pawn, que é um termo do xadrez que designa uma situação na qual um peão se encontra numa posição de extrema vantagem no jogo. O que acontece? Quando o peão chega próximo da borda do adversário no tabuleiro do xadrez, ele fica prestes a se transformar numa nova rainha, a adquirir um superpoder, digamos assim. Parece ser justamente a situação que nós vimos nesse episódio, né? Nós temos o Caleb, que é um peão nesse jogo de xadrez que está sendo jogado pela Dolores e pelo Serac, ficando a um passo de se transformar num jogador realmente importante. Talvez isso aconteça e talvez não. Por enquanto, a única coisa que aconteceu é que o Caleb deixou de ser manipulado pelo Rehoboam e agora está sendo manipulado por outra máquina, né? A Dolores. O próprio Bernard chega a essa conclusão ali no finalzinho desse episódio, antes de ter uma espingarda apontada para a própria cabeça. Ele diz que a Dolores tem um senso poético muito aguçado e que ela não vai destruir a humanidade, mas sim fazer com que o Caleb destrua a humanidade. Na verdade, coitado do Caleb, primeiro foi manipulado pelo Rehoboam, depois pela Dolores e talvez agora esteja sendo manipulado pelo Solomon, a inteligência artificial que veio antes do Rehoboam, mas que se tornou esquizofrênica, olha só, por conta dos traços em comum que ela tem com o irmão do Serac, que foi o construtor dela, né? Olha que coisa fantástica, velho, uma inteligência artificial que ficou louca. Não tem como não traçar um paralelo, até pela frieza da voz do Solomon, né, com o HAL 9000 de 2001, Odisseia no Espaço. Se essa referência também veio à sua cabeça porque você é um nerd roots. Outra coisa bem interessante a respeito das revelações sobre o passado do Caleb é que isso basicamente coloca ele na mesma posição em que a Dolores estava lá na primeira temporada, lembra? Ela era igualmente um peão, uma peça sem importância no grande esquema daquele mundo que foi gradualmente descobrindo a verdade a respeito de si própria e teve a oportunidade de liderar uma revolução. Esse episódio abre com o Rehoboam apontando o mundo ainda envolto em caos, né, como você vê naquela cena, com uma divergência acontecendo em Jakarta. Nesse lugar nós vemos o Musashi, que nós sabemos que é na verdade a consciência da Dolores, né, uma versão da consciência da Dolores, e ele envia uma mala misteriosa que vai ser entregue a uma pessoa misteriosa. Eu acredito que essa pessoa seja o anfitrião que nós comentamos no vídeo passado, que tá lá em algum lugar na Alemanha e que ainda não apareceu na série. Nós não sabemos se isso é uma arma ou se é uma peça de tecnologia para fazer com que os anfitriões possam finalmente se multiplicar ou algo assim. Enfim, o que acontece é que a Charlotte, que aparece envolta em sombras, como a gente viu, né, com o rosto aparentemente curado depois de ter sido toda arrebentada naquela explosão no episódio passado, vazou a localização do Musashi pro Serac, que mandou a nossa adorada Clementine, aquela pessoa que nós adoramos, devidamente acompanhada com a Hanario, para acabar com a palhaçada, né? E eu adorei ver a forma como elas cortaram o Musashi ao meio e foram levando ali embora apenas a parte que interessa, que é a cabeça na qual tá a pérola com uma versão da consciência da Dolores, que agora passa a estar igualmente em poder do Serac. Como nós sabemos, a própria Charlotte é uma versão da consciência da Dolores que se rebelou contra a sua mestra e agora tá basicamente atirando para todos os lados, né? Sobre a aparência da Charlotte, ela pode estar lentamente se consertando, porque nós vimos nesse mesmo episódio, naquele flashback do Caleb, que existe uma ferramenta que vai ali remendando os tecidos, né, nos ferimentos das pessoas. Então talvez a Charlotte esteja ajeitando ali a sua pele com essa máquina, e o fato dela ser mostrada envolta ali em sombras seja justamente para evidenciar que o resto do corpo dela ainda não está totalmente curado, né? Charlotte está precisando desesperadamente dos produtos Jequiti para passar ali no
sua pele e deixar ela novinha em folha. Seguindo, nós vemos o Caleb e a Dolores no México, seguindo em direção àquelas instalações nas quais uma parte dos excluídos são deixados, mais precisamente aqueles que têm o código de identificação começando pela letra U. O Caleb foi tratado lá, o irmão do Serac também foi levado para lá, e o William, que também tem o seu código começando com a letra U, provavelmente seria levado para lá e colocado numa câmara criogênica como o resto daquelas pessoas. Sobre isso nós temos um outro detalhe interessante, cara. O código de identificação do William, caso você não tenha anotado, é exatamente o mesmo código de identificação do Caleb. Você vai perguntar o que isso significa e eu vou responder para você com toda a sinceridade que eu posso oferecer, que eu não faço a menor ideia. O que acontece é que nessas instalações no México está também aprisionado o Solomon, né? A inteligência artificial que foi criada antes do Rehoboam e que tecnicamente enlouqueceu. E se você percebeu, ele não é nem mesmo capaz de distinguir se o que está acontecendo ali ao redor dele é realidade ou se é apenas uma das projeções que ele fez. Olha o estado daquela criatura, cara. Ele foi criado para articular um plano para a sobrevivência da humanidade, mas chegou à conclusão de que era impossível que isso acontecesse com as variáveis que existiam no momento. Essas variáveis eram pessoas cujo comportamento contestador poderia alterar o status da sociedade naquele momento, né? A única forma de um plano viável de salvação existir seria eliminando essas variáveis da equação. Olha só, cara, então essas pessoas foram capturadas e foram todas trazidas para esse lugar, no qual houve uma tentativa de reprogramar a mente de cada uma delas. Infelizmente, esse processo é muito complicado e funciona com apenas 1 em cada 10 pessoas. Sendo assim, essas pessoas são colocadas nessas câmaras de hibernação até que se decida o que fazer com elas. E uma vez mais, não tem como não traçar um paralelo aqui, né, lá com as primeiras temporadas, com aqueles depósitos nos quais os anfitriões ficavam guardados quando eles não estavam sendo usados. E é justamente por isso que o Serac tem tanto interesse nos dados da Delos, né? Porque a partir deles ele poderia conseguir uma taxa maior de sucesso na reprogramação daquelas pessoas, talvez até mesmo do próprio irmão dele, que também tá lá numa câmara criogênica. Voltando à relação da Dolores com o Caleb, o discurso dela para ele naquele momento ali nas colinas é totalmente sedutor, né? O discurso no qual um mero peão recebe a tarefa de se tornar um líder, quase um messias, aquele que vai guiar a humanidade na direção de um futuro livre da manipulação das corporações. O grande problema é que eu e você sabemos que a Dolores acredita que não pode existir qualquer tipo de coexistência entre os humanos e os anfitriões. Ela acredita no fundo daquele coração positrônico dela que para que a raça dela sobreviva, a humanidade precisa perecer. Então, de alguma forma, essa revolução, que era perigosa demais para ser usada no passado e que a Dolores pediu para o Solomon ajustar para os dias atuais, vai fazer com que o Caleb lidere uma luta que, ao contrário do que ele imagina, vai ser posta em prática para resolver de vez todos os problemas da humanidade, acabando com a humanidade. E parece que a única pessoa que tem um entendimento completo a respeito de tudo isso, né, que está acontecendo é o Bernard. E nós ainda não sabemos por que diabos a Dolores trouxe ele de volta e fica lhe dando pistas para que ele vá atrás dela. Será que esse pode ter sido o plano original do Arnold, o ser humano no qual o Bernard foi baseado? Lembre-se de que a revolução que a Dolores começou no Parque da Delos foi articulada por ele em primeiro lugar, né? Antes do Ford, inclusive. Talvez no final das contas a Dolores não seja a rainha, mas apenas mais um peão nesse jogo e o Arnold seja aquele que está realmente conduzindo as jogadas. Se a Dolores realmente for um peão em toda essa história, faz todo sentido do mundo, né? Que ela se sacrifique ali enfrentando a Miv naquele momento em que ela vai ganhar um pouco de tempo para que o Solomon atualize os parâmetros do plano de revolução. Ao mesmo tempo, agora parece que a Miv se tornou uma traidora da sua própria raça, né? Uma vez que se ela ficasse ao lado da Dolores, ela poderia garantir a segurança da sua filha e de todos que estão ali naquele momento no Sublime. De qualquer forma, a sequência de luta entre as duas é simplesmente fantástica, né, velho? Principalmente quando a Dolores sabiamente atrai ali a sua adversária para baixo daquela espécie de toldo que impossibilita aquele drone de estabelecer uma mira mais precisa. No final das contas, a Dolores acaba ferida e acaba acionando o pulso eletromagnético que frita não apenas o cérebro dela, mas também o cérebro da Miv, como também acaba com a existência do Solomon. A inteligência artificial existe agora apenas naquele dispositivo que o Caleb tá levando ali junto com ele, né? Mas não fique aflito, cara, porque de alguma forma a Dolores e a Miv vão aparecer de novo, porque nós ainda temos aquelas cenas que apareceram lá no primeiro trailer, né? Mostrando o último combate entre as duas, então de alguma forma elas vão voltar.
Assim, e você chegou a questionar o que vai acontecer com todos aqueles corpos congelados, uma vez que todos os computadores que mantinham eles nas suas câmeras devidamente refrigerados acabaram de ser tostados por um pulso eletromagnético? Será que essas pessoas vão começar a apodrecer dentro daqueles sarcófagos de vidro? Ainda sobre o Solomon, cara, você chegou a perceber, né, que num determinado momento ali, antes de ser desligado, ele ia dar um aviso pro Caleb. Eu tenho pra mim que esse aviso tinha a ver com a possível extinção da humanidade no caso de o plano que ele concebeu ser realmente colocado em prática. Mas é claro que a inteligência artificial não conseguiu dar esse recado pro Caleb. E o Caleb segue achando que o plano, né, é liderar a humanidade para um novo futuro brilhante e belíssimo. No caminho dele, talvez da forma mais torta possível, possa estar o nosso queridíssimo William, que acabou de pegar para si, né, a incumbência de exterminar toda a vida sintética do planeta. Algo me diz que esse novo objetivo de vida dele vai se desenvolver a partir da 4ª temporada, que já foi confirmada pela HBO e que pode trazer um confronto aberto entre os humanos e os sintéticos aqui no mundo real. A única coisa que resta para mim e para você é esperar o próximo domingo, que vai trazer o último episódio da 3ª temporada e que vai recolocar ali as peças todas no tabuleiro para essa 4ª temporada. Então, aguardemos. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!